Oi, gente querida, que prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje, quinta-feira, é o nosso último dia na sequência de Mateus essa semana e eu fiz uma introdução na quarta-feira rapidamente, porque eu tinha um compromisso, mas eu falei que Jesus tinha deixado a Galileia e estava se aproximando de Jerusalém. Bastou chegar na Judéia, na vizinhança de Jerusalém, que a temática mudou. Falei isso quarta-feira, repeti ontem. E aí, como houve uma transição na vida de Jesus, da temática humana, da dor humana, para a temática teológica dos costumes, dos modus operandi, das tradições. E a primeira coisa que eles introduziram foi uma questiúncula de natureza teológica vigente na Academia de Jerusalém, entre as opiniões dadas pelo Rabino Hillel e pelo Rabino Shammai. E eu disse, no dia de ontem, que vinha do Hillel, que era um rabino mais liberal do ponto de vista dos costumes, em favor dos homens, em favor dos homens, em favor dos homens sempre, de onde esses fariseus que vieram experimentar, provocar Jesus para ver se encontravam algum deslize nele, perguntaram aquilo que era o pressuposto ao qual o Hillel tinha respondido e provocado um conflito de opiniões com o Rabino Shammai, que pensava diferente. E aí os fariseus trazem a questão do Hillel, que era aquela com a qual eles estavam, num certo sentido, mais afeiçoados, porque ela lhes dava uma permissividade de natureza de alternância conjugal, de propositura de uma monogamia sequencial, monogamia sucessiva, que eu expliquei ontem pelos documentos antigos. Você vê que tinha gente que se casava de manhã, de tarde, dormia à noite com aquela mulher, no dia seguinte arranjava qualquer defeito, de qualquer natureza. Quem quiser saber o tipo de defeito é só ver na aula de ontem que está aqui no YouTube para você. Mas eram as coisas mais ridículas, patéticas e irrisórias, é o que eles alegavam aos rabinos, aos juízes, aos pais, dizendo: não quero mais ficar com ela, devolvo. E já tinha uma outra engatilhada que ele faria a mesma coisa. E a documentação do primeiro século, achada, mostra uma quantidade absurda de divórcios cujas alegações eram as coisas mais horrorosas. Não gostei, ela tem uma verruga no calcanhar esquerdo, me desagradou. Depois que eu transei com ela, quando o dia amanheceu que eu olhei, eu disse: não vou querer ter uma mulher com uma verruga no calcanhar. Toma de volta, assina aqui. E ele já partia para uma segunda esposa nisto que eu tenho chamado para vocês de monogamia sucessiva. Essa foi a pergunta que eles fizeram. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Era o que o Hillel permitia. E era a prerrogativa do macho. E as razões eram as mais treslocadas possíveis, que vinham a justificar o poder do macho de deixar de repudiar a sua mulher, e ao fazer isso ele designava para ela um lugar na sociedade absolutamente marginal e desprezível. Porque se ela casasse de novo, de acordo com essa legislação rabínica, ela se tornava adúltera, apesar de ter sido repudiada pelo marido sem nenhuma razão. Aquele que se casasse com ela era casado agora como adúltera e, portanto, rebaixava
o seu nível religioso e moral e ético naquela sociedade hipócrita, ou então ela tinha a alternativa de se tornar uma prostituta para poder prover para os filhos, porque não havia nem uma legislação e um mandamento humanitário misericordioso que obrigasse os pais a cuidarem realmente dos filhos. Na maioria das vezes as mães sempre se tornaram solo quando foram repudiadas, e aí muitas delas, não conseguindo um marido, acabavam se prostituindo para trazer comida para casa. E havia aquelas ainda que diziam: prostituição eu não consigo, e eu não quero ser chamada de adúltera o resto da minha vida. E aí elas iam mendigar, iam pedir esmolas na esquina para sustentar os seus filhos. De modo que quando o homem fazia isso, com essa inconsequência toda, o preço que a mulher pagava, aqui no contexto de Jesus, era horrível. E antes também. Como a gente vê a razão pela qual, em Malaquias, no capítulo 2, no verso 16, se diz que o Senhor Deus odiava o repúdio. Veja aí, Malaquias 2,16, pois o Senhor nosso Deus odeia o repúdio. Em algumas outras versões é o divórcio. E as pessoas que não conhecem o contexto ficam pensando que é um problema, é um trauma divino. Deus tem um problema, ele não consegue se relacionar com mais ninguém que tenha se divorciado. A pureza de Deus, a santidade de Deus, o milindre de Deus, a suscetibilidade divina é tão frágil que ele odeia. Imagina um Deus que odeia a criatura e a criação. Mas lá não se diz que ele odeia o divorciado, nem o que repudiou, nem a repudiada. Diz que ele odeia a prática, o modus operandi da prática daquele tipo de divórcio, pois o Senhor nosso Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio. Não são as pessoas, é o modo como vocês estão tratando dessa questão que ele abomina, porque é perversa, é desumana e provoca o pior nas consequências humanas, sociais, relacionais e, em decorrência disso, naquilo que se construía de caráter ou de rejeição, não só na vida da mulher, mas dos filhos que eram criados nesse estado de semi-orfandade. Porque, no geral, os pais iam cuidar de outra família, outra mulher, outra necessidade, enquanto lhes fosse conveniente. E a decisão e a conveniência absoluta habitava o homem. Essa coisa nojenta, apelidada de patriarcalismo, que nada mais é do que machismo, chauvinismo, egocentrismo masculino, narcisismo do macho, e luxúria, hedonismo, engano, canalice das mais horrorosas que faziam esse indivíduo objetizar usando a religião, ou a bênção rabínica, ou a bênção familiar, ou algum que fosse o rito do judaísmo, porque durante milênios as pessoas se casavam apenas dizendo ao pai da moça e aos seus próprios pais que eles iriam sair de casa e se unirem e morarem numa tenda separada e cuidarem das suas vidas à parte. Não tinha essa coisa medieval que está instituída entre nós, que a gente pensa que quase vem até desde Adão e Eva. Eva se fechou de flores e foi se apresentar a Adão. Não. Era como é com índios, caboclos, seres primitivos. A vida inteira foi assim. Essa palhaçada de noite de realeza ou de princesa medieval que caracteriza esses ritos ocidentais é uma invenção de algum tempo curto para cá. E em lugares pobres nada disso existe. O
O que existe é eu gosto dela, ela gosta de mim, nós temos um compromisso e vamos passar o resto da nossa vida juntos. E é isso que Jesus diz. Quando eles perguntam, Jesus lhes respondeu: meu Deus, vocês são fariseus, escribas, estudiosos da lei, nunca leram em Gênesis, capítulo 2, versos 24 e 25, digo eu, o capítulo e os versículos, porque a Bíblia original na qual Jesus lia nos rolos da escritura da Torá, não tinha divisão de capítulo, de versículo, nem de coisa alguma. Eu é que estou ajudando você a se situar. Não leste, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher? De fato, a criação original não tinha complexismos psicológicos. Não tinha ninguém nascendo dizendo, eu me sinto cavalo. Ou ninguém nascendo dizendo, eu me sinto gato, tigre, tigresa. Eu me sinto coelhinho, coelhinha. Ou eu me sinto no meio dos dois gêneros. Não, originalmente, do ponto de vista da criação de Deus, da criação de gênero, de natureza físico-sexual, o Senhor criou homem e mulher. Porque a finalidade era a união reprodutiva. A união que produzia prazer, que era fruto do amor, do desejo. Eu encontrava alguém que era extensão de mim, era projeção de mim, conforme a arquetipia de Gênesis, que diz que a mulher foi tirada de uma costela de Adão, ou seja, era uma projeção do desejo de Adão. Nele ele encontrava a sua continuidade, o seu prosseguimento, a sua extensão, a sua própria carne, o lugar da sua manifestação de acolhimento e de conforto, de intimidade, de aconchego, de proximidade tão íntima que habitava o ser do homem, tanto quanto ela era extensão dele e ele reconhecia nela, ele próprio nela. Tanto é que em Gênesis, no capítulo 5, diz que Deus criou homem e mulher e os chamou pelo nome de Adão. Ambos respondiam pelo mesmo nome. E Adão, antes de ser tradicionalizado como nome do primeiro homem, do primeiro macho, Adão significava mais do que tudo e antes de tudo, humano. Humanidade. De modo que o que Gênesis 5 diz, criou homem e mulher e os chamou pelo nome de Adão, significa realmente, e os chamou de humanos. Ele não estava dando um supremacismo patriarcal, acachapante, esmagador, dominador, controlador, patriarcal, opressor para o homem em relação à mulher. Isso foi acontecendo depois. Aqui Jesus está falando e remetendo aquele público de religiosos, não para como Adão se tornou, nem como Eva se tornou depois de um tempo, mas os está remetendo para o Adão original, para a mulher original, para a simplicidade original, onde não tinha ninguém dizendo, será que eu fiz um bom negócio ou um mau negócio? Acabei de ver um Adão 2 passando por ali gostoso, gatão, como é que eu não vi antes? Não, era aquela simplicidade de comunidades onde você praticamente, sem legislação nenhuma, não encontra adultérios, nem traições, nem abandonos, nem divórcios, nem separações, por causa da simplicidade do olhar humano. Onde quer que o olhar humano continue simples, a relação entre um homem e uma mulher é infinitamente mais fácil do que quando o olhar se torna complexificado, onde tudo é cheio de e sis, de alternativas
de fantasias, de mundos paralelos. Aí, quem é que pode competir com fantasias, meu Deus? Qual a mulher que pode competir com a fantasia produzida na mente de um marido acanalhado que sente e acha que ele tem a prerrogativa de decidir o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele queira, em relação a quem quer que ele queira que continue ou que vai embora da vida dele, não importando os compromissos de continuidade que um dia ele possa ter feito. Jesus, todavia, nos remete para o ambiente original, antes da chamada queda, que aparece em Gênesis 3. Ele nos remete para Gênesis 2, para aquele primeiro encontro. Eureka, que é uma expressão equivalente a eureka, o que você encontra no hebraico. Quando Adão olha e vê a mulher pela primeira vez vindo para ele, linda, nua, cabelos maravilhosos, um animal psíquico, espiritual, incomparavelmente belo. Para o meu gosto e para a minha opinião, somente os equinos, os cavalos e as éguas, lindos e de raças, estão na criação tão belos no seu porte, na sua postura, na sua apresentação, quanto os humanos, e entre os humanos nada se compara à beleza da mulher. Você olhar aquela visualização daquele mamífero animal humano de constituição psíquico-espiritual, inteligente, sensível, perceptiva e ao mesmo tempo, em geral, absolutamente lindas aos nossos olhos, pelo menos aos meus olhos. Não conheço nenhum anjo que se compare à beleza de uma mulher. É um fato tão grande que Gênesis 6 diz que os próprios anjos quiseram procriar com as mulheres. E milênios depois, em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz que até o dia de hoje, os anjos, alguns anjos de outras categorias, de outras castas, de outros níveis, de outras naturezas, nem todos os anjos têm a mesma etnia angelical, têm a mesma natureza angelical, têm a mesma energia angelical. Anjos de uma outra natureza que deixavam, ainda nos dias de hoje, atrair pelas mulheres. É Paulo quem diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando recomenda às mulheres de Corinto usarem véu por causa dos anjos. Está dito lá. A implicação vem de Gênesis 6 e do livro de Enoque, que Paulo lera muito. Pois bem, Jesus, todavia, nos remete para o encontro original do homem com aquela fábula de beleza extraordinária que era a mulher. E aí diz, não lestes que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher e que disse... Por esta causa, porque eu criei o homem para a mulher e a mulher para o homem, parênteses, Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios, outra vez, no capítulo 11. Ele diz, porque o homem não é superior à mulher, nem a mulher inferior ao homem, porque assim como a mulher foi tirada do homem, o homem é nascido do ventre da mulher, para que haja interdependência. Não superioridade, mas interdependência. É Paulo dizendo em 1 Coríntios 11, você que nunca leu, que passa batido, que só ouve o que o pastor tosco, ogro e ignorante grita sem saber de nada lá do púlpito e reforça o seu machismo, o seu chauvinismo, sua dominação caseira, tornando-se você uma criatura insuportavelmente diferente do Evangelho de Jesus e de qualquer que seja a grandeza humana que lhe pudesse ser atribuída, e não pode ser porque você ficou tosco, feio e ogro. E Jesus então prossegue dizendo, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe,
corta o cordão umbilical e se unirá à sua mulher. Não às suas mulheres, mas à sua mulher, porque o projeto original nunca foi bígamo, nem polígamo, nem de poliamor, nem de swing, nem de suruba, nem de nada que você possa imaginar, nem de haréns. Tudo isso vem como corrupção do poder, como dominação. Só em algumas culturas muito raras é que você encontra a mulher com a dominação sobre os homens, como, no geral, os homens têm sobre as mulheres. Mas é a cláusula de exceção na cultura da civilização humana quando você vê em algumas parquíssimas culturas mulheres com significado de proeminência e multiplicação de maridos a partir da determinação delas. É algo que constitui a exceção. A regra é a dominação acachapante esmagadora praticada pelos machos. Mas o projeto original de Deus, Jesus diz, e é para isso que eu estou indicando, eu não estou tomando Salomão como referência, nem Davi, nem Moisés, nem ninguém antes de vocês, nem tampouco João Batista serve, que era celibatário. E são poucas pessoas que têm uma vocação natural, orgânico, psíquica e hormonal para viverem vidas assexuadas como celibatários. São pouquíssimos. A maioria quer o intercurso sexual e a vida conjugal e a relacionalidade com o outro. A maioria quer assim. Mas Jesus não pega nenhum modelo que não seja o original da criação. Ele não pega o modelo romano, ele não pega o modelo egípcio, ele não pega o modelo mesopotâmico, ele não pega nenhum modelo de nenhuma cultura vigente nos dias dele. Muito menos o que se praticava em Israel, na hipocrisia da religião, mas com as monogamias sucessivas perversas e promíscuas. Ele remete para a originalidade do projeto de Deus para a criação dos humanos. E esse projeto implicava numa relação monogâmica, íntima, profunda, vinculada, que não era apenas física, de intercurso sexual, de orgasmou e vira para o lado. Não, era vida comum, que substitui pai, substitui mãe, substitui parentela, substitui o conjunto das relacionalidades e cria um novo ente, uma nova célula de vinculação tão profunda que os dois se transformam em um, numa unidade de prazer, de comunhão, de afinidade, a tal ponto que o profeta pergunta: porventura andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo? Ou seja, é um vínculo de acordo pacificado, sério e profundo. Esse é o projeto original. É para aí que Jesus remete esses hipócritas fariseus, tanto quanto qualquer outra geração. Isso é o projeto saudável. Tudo que vocês criaram depois, como eu vejo hoje em dia um monte de cristãos chegando, eu me tornei um progressista, agora eu estou propondo à minha mulher que a gente pratique o poliamor. Poliamor não, é poliputaria, polissacanagem, é polichauvinismo. Porque eu não vejo nunca, praticamente, mulher, muito raramente, eu conheço algumas, que propuseram ao marido um casamento aberto. Mas em 98% dos casos são os machos. E quando se trata de macho pastor, religioso, crente, evangélico,
ele quer ficar ainda sob a aura de alguma coisa espiritual, aí acha que se ele propuser à mulher dele, olha, dá para quem você quiser, vamos fazer disso um casamento aberto, eu pego quem eu quiser, porque eu sinto falta de variedade. Aí tem mulheres tão frágeis que aceitam. E os caras vão. Como eu tenho visto vários, e tenho atropelado, na minha opinião, pessoalmente no olho, vários deles. Dizendo, isso é um outro nome para canalice de vocês, é só isso. Você quer viver assim, cara? Se de você fica solteiro, e como solteiro vai viver a tua vida. E para também de ser pastor, de querer ser referência comunitária, que ensina os outros a viverem. Porque você só está destruindo a existência, a mente, o caráter e a saúde psíquica de uma quantidade enorme de pessoas. E eu não tenho o menor problema com o que você que se sente modernoso, pós-modernoso, possa querer atribuir a mim de julgamento. Eu sou absolutamente de Jesus e do Evangelho e da mente de Cristo. E o que você pense diferente é um problema seu, não tem nada a ver comigo. Eu sou assim. Eu creio assim, é isso que eu ambiciono para a minha vida. O que o Criador determinou desde o princípio. Por causa disso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois um só. Não só uma só carne no sexo, mas um só ente, uma só unidade, uma só mente. Eles vão criando uma afinidade que, quando acontece de se aprofundar com o tempo, se torna uma das coisas mais divinas, mais maravilhosas para a gente assistir. É um casal que foi envelhecendo junto, com fidelidade, beleza, amizade, carinho, convívio, admiração, respeito, entrega de uns para com os outros, tornando-se um só. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas que eu consigo contemplar com os meus olhos físicos nesse universo que eu alcanço. É a beleza da continuidade de uma vida comum, em verdadeira comuna de amor entre um homem e uma mulher e a família que eles produzem. Coisa mais bela que se pode identificar. Aí Jesus conclui no verso 6 dizendo, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, um só ente, um só corpo conjugal, uma unidade inquebrantável, que diz o livro de Eclesiastes que esses dois unidos, quando se unem profunda e verdadeiramente no amor, se tornam semelhantemente a um cordão de 3 dobras. O amor deles vira a terceira dobra, o terceiro termo de junção. E o Eclesiastes termina dizendo, de modo que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. É difícil quebrar esse vínculo quando ele é sincero e verdadeiro, e nada se interpôs entre esse homem e essa mulher. Eles continuaram sendo um só. Ou entre esse casal nos dias de hoje, onde a sociedade ganhou outras complexidades. Mas, na originalidade do Evangelho, é nessa direção que eu ando, é aqui que eu estou, é aqui que eu quero continuar, e abençoo todos aqueles que têm, no mínimo, esse espírito. Mesmo quando hoje em dia, ou de um tempo para cá, eu encontro 2 homens em amor ou 2 mulheres em amor, eu digo, olha, não pode ser poliamor, nem promiscuidade, nem luxúria, nem hedonismo, nem algo que se descontinua toda hora. Vejam bem se vocês se amam, se é verdadeiro, se é sincero, se vocês têm interesse de continuidade. E aí eu abro um parêntese para dizer que, estatisticamente falando, os casais mais contínuos na contingência social dos nossos dias, de acordo com as estatísticas, especialmente na Europa, onde a prática do casamento de pessoas homoafetivas é muito mais antiga do que entre nós,
não tem grupo que mantenha o casamento com mais estabilidade, mais tempo e mais continuidade e mais amizade e que venham a morrer juntos com mais frequência do que especialmente a união entre mulheres que se amam e que se tornam as melhores amigas, mais do que a maioria de homem e mulher conseguem fazer. Mas eu encontro e vejo que quando homem e mulher, apesar das doenças que atingiram o coração dos homens e das mulheres no curso dos milênios e nos nossos dias é um negócio horroroso, quando eles conseguem vencer a contingência cultural separatista, do apartheid natural, glorificado e propalado e quase que demandado, e por outros que dizem, a gente já está casado há muito tempo, está na hora de acabar e separar e a fila anda. Eu acho lindo quando eu vejo pessoas envelhecerem, amando-se, morrendo juntas e se tratando até o fim. É a bênção que eu peço para o meu casamento, é esse. E sendo os dois um só, tanto mais quanto o tempo passe, mais eles vão fazendo essa afinação pelo diapasão desse amor comum e que vai gerando saúde nos próprios filhos, que vão querendo também vínculos da mesma natureza de amor contínuo e que não se rebenta com facilidade, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, é a conclusão. Portanto, preste atenção. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é a partir dessa afirmação que eu botei esse tema geral, que está escrito no YouTube. Aqui no TikTok não dá para escrever, só o texto. Hoje é a parte 2 do que eu comecei ontem. Mas, lá no YouTube está dito o divórcio impossível, o divórcio possível, o divórcio necessário e o divórcio desnecessário. E a gente vai caminhar nessas 4 proposituras a partir disso, que Jesus diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí eles replicaram a Jesus. Eu vou voltar para o verso 6 daqui a pouco. Mas eu tenho que prosseguir com o replique. Porque são fariseus religiosos que não gostam dessa sugestão, da remetência deles para o original da criação, para o projeto original de Deus. Eles não gostavam. Eles gostavam das adaptações que eles tinham feito de Moisés para cá. O próprio Moisés foi casado no Egito, ele teve mulheres. Se você ler Flávio Joséfos, as antiguidades dos judeus e tudo mais, você encontra histórias sobre Moisés extra-bíblicas dos casamentos dele quando ele era filho da filha de Faraó. Depois ele foi casado com a filha de Jetro, sacerdote de Midian, teve filhos com ela, e depois, já no deserto, com o rosto resplandecente, depois das tábuas da lei, o rosto resplandecia de radioatividade do Sinai em cima, na cara, mas aqui da cintura para baixo a radioatividade era uma outra. E ele viu uma africana, uma mulher preta, de Cus, chamada de Cusita, passar para lá e para cá no acampamento no deserto, enquanto eles peregrinavam, e Moisés ficou doidão pela mulher e quis casar com ela. Ele que tinha dito, não adulterarás. Mas ele também, na pobreza da mente dele, conquanto a lei fizesse implicações para homens e para mulheres iguais, ele tomou uma prerrogativa diferente para si mesmo. E aí Arão e Miriam se zangaram com ele. Mas ele tinha poder, muito mais do que Arão e Miriam, e ele se impôs. E disse, por que não? Eu quero casar com a Cusita. A Cusita é uma maravilha. E era exótica.
Ele a tomou por mulher. E aí o que decorre disso aí é uma confusão tão grande que não vale nem a pena. Esses fariseus preferiam ter Moisés como exemplo do que ter a criação original para a qual Jesus nos remitia, dizendo: criou homem e mulher, vivam como homem e mulher, formem uma só carne, fundam-se, amem-se, tornem-se saudáveis como originalmente foi o projeto original, sejam um casal. Como eu disse nos dias de hoje, quando a conjuntura é diferente e se aproximam de mim, eu apresento o mesmo princípio. Se não é homem e mulher os que chegam para mim, mas no mínimo o princípio da continuidade, da fidelidade, da manutenção e da busca de preservação do vínculo a vida inteira é o que eu estimulo, não como uma obrigação, mas como um privilégio e como saúde humana, emocional, psicológica, espiritual e de continuidade para desenvolverem os ritos da saúde mental num vínculo a dois. Porque no fim, esse é o projeto de tudo. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse é o divórcio impossível. Quando o senador Nelson Carneiro, no Brasil, conforme eu falei ontem, propôs a lei do divórcio, eu via no debate sobre o qual eu aludi ontem, que começou 8h30 da noite, terminou 2h e 2h30 da manhã, na TV que repete a Globo em toda a região amazônica, na rede amazônica, eu via que eles tratavam a questão do divórcio como se fosse uma lei de obrigações, uma lei de imposição, mas não era. Era uma lei de concessão para quem já estava divorciado, sem a documentação de divórcio, só com o papel de separação de corpos, quando havia o chamado desquite, o que era uma coisa que não dava garantias, prerrogativas, direitos, nem coberturas, nem para mulher, nem para filhos. Dependia, como eu disse ontem, da bondade ou não do marido em questão. Agora, no casamento original, o divórcio é impossível. Porque quem é que, em sã consciência, quer se divorciar da mulher que ama ou do homem que ama? Porque existe uma lei de concessão que permite a separação. Só um doente mental, só um ser que não ama, só um indivíduo abjeto que não entendeu nada, como um pastor que está aí fumando maconha na televisão, ensinando os discípulos dele a apertarem um baseado, a fumarem um baseado para meditar, até para ir à academia, até para ir ao culto. É um palhaço, é um paspalhão. E agora propôs casamento aberto para a esposa, porque no tesão dele ele queria comer todo mundo. Foi propor à mulher: dá também para quem você quiser, porque eu quero liberdade. A mulher olhou para aquilo e falou: não, tchau. E o largou e se separou dele. E ele vai cair na gandaia até que a idiotice dele o lace a tal ponto que a infelicidade inviabilize essa existência burra. E essa criatura que está aí, que alguns de vocês não sabendo os detalhes até aplaudem, mas que só fala para tentar desconstruir. Como ontem eu vi um vídeo dele dizendo: a ressurreição de Jesus nunca aconteceu. Literalmente, não ressuscitou fisicamente. Foi a interpretação subjetiva de cada discípulo é que criou essa ideia de ressurreição, mas é impossível. Ninguém que pense crê nisso, mas é que ele é um idiota, não entende de nada nem de coisa alguma e fica ensinando vocês a descrerem. Ele é o pai da descrença. Eu não sei nem por que o cara prossegue, porque o apóstolo Paulo diria: vai embora, rapaz. Porque é Paulo que diz: se Cristo não ressuscitou, de fato,
E a palavra que ele usa é de fato, facto, factualiza, historifica, materializa, concretiza. Ressuscitou num outro corpo, glorificado, mas ressuscitou com palpabilidade inegável e com a capacidade cognitiva comum de observação conjunta do mesmo fenômeno para todos e a dialogabilidade com até 500 pessoas de uma só vez. Não foi alucinação coletiva, seu idiota, rapazinho, mentiroso, enganador. Pois bem, fecha parênteses. Quando se trata de um vínculo de amor, quem é que pensa em divórcio? Quem é que pensa em divórcio? Eu me divorciei uma vez e foi uma coisa penosíssima. Embora a grande característica do meu casamento, primeiro casamento, tenha sido o elemento de natureza fraterna, muita amizade. Mas eu vinha de um trauma de tanta manifestação, de tanta sexualidade, de tanta promiscuidade, de tanta variedade de mulheres na minha vida, que quando eu me converti, eu estava fugindo de paixão, de desejo, de tesão, de hedonismo, de tudo, e fui para o polo oposto. Cheguei a escrever um livro chamado Abrindo o Jogo sobre o Namoro, que virou um best-seller evangélico, e eu mandei retirar depois de um tempo, porque eu não cria naquilo, e eu reconheci que aquele livro tinha sido subproduto trauma da minha própria vida, e que não era saudável para as pessoas o lerem. Isso há 40 e tantos anos atrás, quase 50 anos, eu me enxerguei e mandei tirar o livro das prateleiras. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Mas mesmo não tendo sido um casamento original, baseado em paixão, desvairada, no encontro que me alucinou, foi tudo muito racional e tudo ainda assim durou 25 anos, sem traição. Viu, Sarashiva? Fica dizendo, por aí mentindo, dizendo que eu traí a mãe dos meus filhos por 10 anos com a minha secretária. Minha filha, cuidado, que você pode engolir essa língua e se sufocar e morrer disso. Faz isso não, você mente muito a meu respeito, não sabe nada sobre a integridade da minha vida e de como eu vivi. E aí, quando eu me casei a segunda vez, foi apaixonado, em todos os níveis, em todas as dimensões, já tem 25 anos, e eu não quero outra vida a não ser morrer ao lado dela. Provavelmente eu vá primeiro. Se por algum acaso de transtorno estatístico ela for antes de mim, porque teoricamente eu irei antes dela, eu não quero mais nada nem mais ninguém. Eu quero é preservar esse santuário de acolhimento conjugal que eu tenho tido nesses 25 anos lindos e maravilhosos com a minha mulherzinha espetacular, que eu amo de todo o meu coração, e os 6 filhos que a gente cria juntos. Eu com a minha primeira esposa, criávamos 4, um foi para Jesus, hoje 3. Minha primeira esposa é uma ótima mãe, responsabilíssima, e uma ótima ex-esposa, minha querida e minha amiga. E a Adriana não tem problemas com ninguém, trata os filhos que eu tive com a minha primeira esposa com a mesma atitude meiga, bondosa, altruísta, e eu adotei os 3 filhos que ela me trouxe como se fossem meus também, e tudo virou uma só casa. E eu e ela uma só carne. Então, aqui o divórcio é impossível. Aqui o divórcio é impossível. E eu desejaria de todo o meu coração que o seu divórcio fosse impossível. Agora, o divórcio só é impossível quando Deus uniu, que é o que Jesus diz. Então, não separe o homem, e nenhum homem ou mulher tem o poder de separar aqueles que foram unidos por Deus. Aí você diz, o que é ser unido por Deus? É receber uma bênção conjugal mágica
que faz quem não se gosta passar a gostar-se? Obviamente que não. Obviamente que não. Coisa nenhuma. Não. É quando as duas pessoas se amam. É quando um diz eureka, como Adão disse no hebraico o equivalente a um uau, eureka, vixe, que coisa! E dali em diante aquela sensação de eureka só cresce no coração. Todo dia você descobre que encontrou a pérola de grande valor e vice-versa. Essa é a relação que Deus uniu. Porque Deus não se mete e Deus não é cupido. Ele não tem uma flecha para fazer mágica e você passa a se apaixonar por uma mulher e uma mulher por um homem. Não. Ele não se meteu nisso nem no Gênesis 2. Não se meteu, ele só deixou um vazio no coração do homem. E começou a olhar em volta e disse: eu quero uma igual, idônea, de um nível de intimidade mental, espiritual, de confiabilidade, de integração, de intimidade, de harmonia, de acasalamento, de embutimento, de encaixamento, de perfeição, de extensão de mim. É isso que eu quero. Ele esperou Adão dizer eu quero e trouxe alguém que era a imagem e semelhança dele, continuidade dele, era o choque dele projetado em diferença de gênero, de sexualidade e de alma. Ele que tinha uma ânima dilatada encontrou uma psique. Ele tinha um ânimos dilatado e encontrou uma ânima, uma psique que era complementar ao ânimos dele. E ele se sentiu inteiro, completo e satisfeito pela primeira vez da vida. Esse é o casamento impossível de separar. Para esse, tanto faz se o Congresso instituir uma lei do poliamor, instituísse a lei do swing, instituísse a lei da suruba, tanto faz, é para eles que nunca se amaram, que nunca se quiseram, que sempre brincaram de princesa e príncipe, fazendo casamentos só para convidarem os amigos e os parentes e se separarem 2, 3 anos depois. Para esses é que existem todas essas alternativas de legislação, tanto as melhores, como a lei do divórcio é uma legislação de concessão boa, porque salva os que já estão separados de terem que viver vidas ignominiosas e marginais por causa dos estigmas. Zera a conta e abre, especialmente para a mulher, a condição de um novo e feliz casamento na vida dela. Agora, quem ama, para essa pessoa não existe por nenhum segundo a reflexão sobre divórcio. É tudo o que eu não penso. Desde que eu conheci a minha mulher, aliás, eu casado com a minha primeira esposa, eu nunca pensei em divórcio. A não ser no final, quando eu pequei, tropecei nas próprias pernas, pela primeira vez em 20 e tantos anos eu cometi um ato translocado de traição, caí em vontade de morrer, sofri horrorosamente, insuportavelmente, um negócio indescritível que eu pedia todo dia a Deus para me levar. Até que se tornou tão insuportável que ela, na sinceridade simples, disse: eu sinto que tem alguma coisa acontecendo com você e comigo, e eu acho que a gente deve conversar. E eu admiti que tinha alguma coisa que a gente precisava tratar. E resolvemos isso no dia 28 de abril de 1998, conversando na nossa casa, lá na cidade de Boca Raton, na Flórida. E já faz 28 anos. E ela casou de novo. E eu sou feliz há 25 anos com a minha mulher, Adriana. E ela muito feliz com o marido dela. É um homem muito bom.
perfeito para ela. Agora, eu não pensava em divórcio quando eu era casado com ela. Num casamento de amizade, de amor fraterno, de muito companheirismo. Como no meu casamento com a Adriana, que começou com a paixão, começou com o desejo, começou comigo sonhando com uma pessoa que eu não conhecia, que não existia para mim. Durante 9 meses eu sonhei com ela, absolutamente ela, não alguém parecido com ela. Eu não sabia nem quem era ela, até o dia que eu a encontrei, quase morro do coração, era ela. E toda a continuidade da nossa conversa foi o desenrolado do meu sonho que ela não conhecia, e ela foi praticando o meu sonho diante de mim. Era como se tivesse sido literalmente tirada de dentro de mim, do meu sonho, da minha projeção, da minha costela, do meu sonho, do inconsciente. Esses casamentos que são produto de amor, que procede da projeção de você mesmo e encontra no outro um acoplamento absoluto, são inseparáveis. Homem nenhum, mulher nenhuma, conjuntura nenhuma, circunstância nenhuma separe esse casal. Por isso eu disse, para esses o divórcio é impossível. Peça a Deus para fazer uma união pensada, sabedorizada, cheia de entendimento, pacientemente refletida, escolhida, provada, testada, sentida, dialogada, para quando você partir para a união, tendo verificado os vários níveis de complementação e de modos de amor e de amar presentes no encaixamento, na acoplagem da sua nova conjugalidade, amor erótico, o amor storge, que é aquele que se constitui a partir dos dois se tornarem uma só carne e formarem uma família, onde começa um laço de vínculo, de carne, de sangue, de DNA, de mistura genética, de filhos e tudo mais. O amor fraterno, o amor filéu e o amor ágape, o amor sublime, que também tem que existir no casamento, para que vá vencendo todos os obstáculos que aparecem nos cotidianos e nas contingências da existência, que vão sendo superados pela conjunção dessas múltiplas formas de amar convergentes para um único coração compartilhado com o do outro. Esse divórcio é impossível e não tem que preocupar ninguém, a não ser quem já casa mal intencionado. Agora, na semana que vem, na terça-feira que vem, eu vou falar do divórcio possível. Do divórcio possível. E que é o que Jesus diz aqui, quando ele abre cláusulas para a possibilidade do divórcio. Mas antes de concluir, Jesus diz a esses que replicaram, dizendo a ele, quando ele disse, o que Deus uniu não separe o homem. E aí os fariseus, outra vez, os religiosos, os acadêmicos, são sempre iguais, sempre querem um jeitinho para a sua própria promiscuidade. Replicaram a Jesus, por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? Mandou. Transformaram o divórcio numa lei de obrigação, de imposição. Porque era como eles, por qualquer motivo, tratavam o divórcio. Não era uma concessão, passou a ser quase que uma obrigação da perversidade desses corações tomados por esse patriarcalismo chauvinista, machismo, narcisista, perverso. E é o que Jesus responde a eles dizendo, por Moisés, por quê? Por causa da dureza, do empedernimento do coração de vocês, é que Moisés vos permitiu.
Ele não mandou. Moisés só fez uma concessão, considerando que vocês não eram mais o Adão original, nem a Eva original, que vocês já tinham vivido milênios, que vocês eram sobreviventes do dilúvio, que vocês tinham sido poluídos pelo casamento dos Benai e Elohim com as filhas dos homens, que vocês eram filhos das arcas de Noé, e no caso semita, vocês eram filhos de Noé, que gerou Sem, Cão e Jafé. Portanto, os descendentes de Sem são os que estão aqui em diálogo com Jesus sobre essa questão. Os judeus são semitas, tanto quanto os árabes, os palestinos e tudo mais. É uma quantidade enorme de semitas, não são só os judeus. Aí Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu. Isso é uma concessão para gente ruim de coração, que tratou mal a própria vida, tratou mal a si mesmo, trata mal o próximo e tem projetos de ambições promíscuas para a própria existência e não tem nenhum compromisso de desejo de continuidade sincera e de formatação onde cada um cede aqui, cede ali, e eles vão constituindo um terceiro termo lindo, bonito, maravilhoso, que só se aperfeiçoa à medida que prossegue. Não, Moisés não ordenou que vocês se divorciassem. Ele apenas, por causa da dureza do coração de pedra de vocês, é que ele consentiu que vocês tivessem esse mecanismo, essa cláusula de separação. Entretanto, todavia, não foi assim desde o princípio. Se vocês estão me perguntando, eu não estou nem aí para o que Hillel diz, eu não estou nem aí para o que Shammai, o outro rabino, advoga, que era a questão que eu já expliquei ontem, que eles trouxeram para Jesus. Eu estou propondo o que o meu pai criou originalmente. É nessa direção que vocês devem buscar esse encontro, onde dois se tornem um, e aonde o vínculo divino seja o único elemento divino que une pessoas na Terra, a saber, o amor, não o cartório, nenhum sacerdote, nenhuma cerimônia, nenhum tipo de rito. Tudo isso é invenção humana. Mas o que une realmente é esse amor genuíno. E aí, com religião, sem religião, podem ser ateus se amando, Deus os uniu. Onde há amor, dois agnósticos casando, se amando, Deus os uniu. Dois hindus com crenças e divindades diferentes se amando, Deus uniu. E é isso que os religiosos não entendem nunca, porque se não tiver o crisma, o selo, a chancela do sacerdote oficial, do Deus que oficializou os seus únicos sacerdotes para tornarem as suas coisas oficiais no mundo, é assim que a religião pensa, e o que não seja como isso, de acordo com os projetos do seu gueto, eles abominam. No entanto, para Jesus não era assim. Nunca foi assim e nunca será assim. Mas eu vou deixar essa continuidade para terça-feira que vem, quando eu vou falar quando o divórcio é uma necessidade. Hoje eu falei do divórcio como impossibilidade.